Graça e paz, amados irmãos. Hoje é dia 30/3/2020, segunda-feira. O nosso texto base de hoje é 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 21. Há um versículo aqui nesse texto que nos chama muito a atenção, que é o que está no versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Deus, Ele tem entre seus atributos a santidade. E o que talvez nos chama a atenção nesse versículo é que Ele exige de nós, Ele se coloca como padrão para nós sermos exemplos, ou seja, o nosso padrão de santidade é Deus. Mas talvez a pergunta e o questionamento mais óbvio na primeira leitura que nós vemos desse texto é: mas nós nunca atingiremos a santidade de Deus. Por que Deus colocaria para nós um padrão tão alto e tão sublime que é a sua própria santidade? Eu penso que Deus, ao colocar esse padrão, o seu próprio padrão, padrão máximo, é para que nem eu nem você tenhamos homens falhos e pecadores, tanto quanto eu quanto você, como o padrão a ser imitado, a ser seguido de santidade. Deus colocou o padrão máximo, que é Ele próprio, e inatingível, para que nem eu e nem você chegue a algum ponto da nossa vida para dizer: eu sou perfeito, eu não tenho mais no que melhorar. E também eu creio que esse texto é uma resposta muito clara para alguns que entendem e compreendem incorretamente a doutrina da graça de Deus e entendendo de forma equivocada, como por exemplo, no que eu quero dizer, pessoas que falam: nós já estamos hoje debaixo no tempo da graça, não no tempo da lei. Então eles rejeitam toda a lei, todo o Antigo Testamento, rejeitam também os mandamentos de Deus, entendem que o pecado, uma vez pago e consumado ali na cruz do Calvário pelo sangue de Cristo, que hoje nós não temos por que viver uma vida sem pecar, no sentido de que o meu pecado não é ofensivo a Deus. O meu pecado ele não atrapalha o meu relacionamento com Deus. O meu pecado ele só traz consequências para a minha vida. Então, se eu peco, eu colho as consequências aqui na terra. Mas a minha salvação está garantida em Cristo Jesus. Isso é transformar a graça em desgraça. Quando nós entendemos que a graça de Deus se manifestou a nós pelo seu amor, e hoje então, livres da condenação, da morte, do pecado pela salvação em Cristo Jesus, estamos livres para pecar e não temos que nos preocupar com o pecado. Esse é um grande erro. Se você observar o nosso texto base, o apóstolo Pedro nos convida a cingir o nosso entendimento, ou seja, compreender que a graça de Deus nos alcançou e nos libertou do pecado para que nós não mais vivêssemos a vida que tínhamos antes em Cristo. Ele diz no versículo 14: como filhos da obediência, agora nós somos filhos de Deus, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, quando nós não tínhamos a salvação, quando a graça de Deus não tinha ainda nos alcançado, quando o Espírito Santo de Deus não mudou a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, nós pecávamos e cometíamos os nossos erros na ignorância, não sabendo que aquilo que praticávamos era errado e que ofendia a santidade de Deus.
A partir do momento que a graça de Deus me alcançou, e isso que é a beleza e a maravilha da graça, nós então somos libertos das algemas do pecado e temos então a liberdade para louvar, servir a Deus e fazer o que é certo. Eu gosto muito de uma ilustração que conta que havia uma mulher que estava sendo vendida. Isso é uma ilustração muito conhecida no Evangelismo Explosivo. É uma mulher que estava sendo vendida como escrava no mercado de escravos, na praça pública. E a ilustração conta que um homem passou e, olhando aquela mulher, se compadeceu dela. E foi lá e comprou aquela mulher. Após comprar, ele pegou, fez a carta de alforria daquela mulher, que era a carta que dava a ela liberdade, e lhe entregou nas mãos dizendo: pronto, você é livre. Aqui está a sua carta de alforria, faça o que você quiser. Aquela mulher pegou aquela carta agradecida e disse para o homem: a minha escolha hoje é servir ao Senhor por toda a minha vida. Quando Jesus deu a sua vida por nós ali na cruz, nos comprou pelo seu precioso sangue e nos libertou das algemas do pecado. Ele nos deu a liberdade. E aqueles que são realmente salvos, regenerados, lavados pelo sangue de Cristo, eles vão desejar servir ao Senhor Jesus por toda a sua vida. E esse serviço envolve uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus, uma vida de pureza e uma vida de dedicação ao Senhor. E aí eu vou lutar, é uma luta. O apóstolo Paulo esclarece muito. Eu vou lutar contra os desejos da minha carne, eu vou lutar contra os desejos do meu pensamento, eu vou lutar contra o pecado, para que eu possa ser santo, como o nosso Deus é santo. É isso que lá em Hebreus o autor nos fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E a nossa carreira aqui nessa terra é servir a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, como filhos da obediência, não mais seguindo as paixões que tínhamos anteriormente, mas olhando para Deus como nosso modelo de santidade. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você continue buscando nesse alvo, ser santo como nosso Deus é santo. Deus te abençoe, a você e toda a sua família. Amém.